Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Rede Paulista, nossa querida Rede Paulista, com o programa Jesus Leão de Judá, da Associação Leão de Judá. Você conhece a nossa associação? Gostaria de conhecer? Ah, meu irmão, gostaria muito de conhecer você. Você, meu irmão, você, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não importa qual religião, não importa qual igreja, nós acolhemos a todos. É um diferencial da igreja anglicana. A igreja anglicana é a igreja mãe aberta, de portas abertas, de braços abertos, para acolher a todos, todas as denominações, todas as religiões, não importa. Venha, venha, receba o convite de Jesus. Capítulo 11, versículo 28 do Evangelho de São Mateus. Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, debaixo do peso do fardo, e eu darei alívio a vocês. Venham até Jesus. Não é vir até o reverendo Wilson, não. O reverendo Wilson não pode absolutamente mudar nada na sua vida. Nada, 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 nada eu posso fazer. Nada, nada. Aliás, não só apenas o reverendo Wilson, como ninguém pode fazer absolutamente nada por você. Somente um pode fazer tudo. Eu não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Mas existe uma pessoa que pode fazer tudo. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então venha para Ele, tá bom? Toda segunda, 19 horas, todo sábado, 18 horas. Eu convoco todo o povo de Deus, todos os sábados, 18 horas, no Clube Nacional, a nossa Santa Eucaristia de Cura e Libertação. Venha participar, venha participar. Irmãos, vamos voltar agora a essa belíssima história que está no livro do Gênesis, a partir do capítulo 16, a história de Agar e Ismael. Capítulo 16. Diz a palavra que Sara, esposa de Abraão, tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Sara entrega Agar a Abraão para que Abraão pudesse gerar um filho em Agar. Abraão tinha 86 anos quando nasce Ismael. O filho da escrava, Agar, se chama Ismael. Diz a palavra de Deus no capítulo 21, a partir do versículo 9, 21 de Gênesis, a partir do versículo 9, que Sara faz uma exigência a Abraão. Ela exige que Abraão mande embora Agar e o seu filho Ismael. Por quê? Ismael estava caçoando, zombando, maltratando Isaque. E é claro, Sara, para proteger o filho, seu filho querido Isaque, um filho mamado, imagina, ela teve Isaque 90 anos, como diz Gênesis 17. Então diz a palavra de Deus que Abraão, diz a palavra, de madrugada, versículo 14, tomou pão e um odre de água e deu a Agar. O odre, já explicamos e repetimos, era uma bolsa, um saco feito de pelo, geralmente pelo de cabra. E ali as pessoas usavam, colocavam ali água, óleo, azeite, no caso, água. Então o que Abraão fez? Abraão pegou um odre com água, pão, entregou a Agar e falou: toma o menino Ismael e vai para o deserto. Ela vai para o deserto de Berseba. Chegando no deserto de Berseba, a água acaba, claro, o pão acabou, não tinha mais água, não tinha mais pão. Ela o que fez? Chorando, desesperada, não tinha mais água, não tinha mais pão para o seu filho, colocou o seu filho debaixo de um arbusto, com a distância de um tiro de arco, de flecha, ela foi para longe para não ver o seu filho morrendo ali, porque ele ia definhar até a morte. Diz a palavra de Deus, porém, que Deus ouviu a voz do menino. Essa frase é muito linda, irmãos. Está no versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Ouviu a voz de Ismael. Como eu falei ontem e repito hoje, talvez você esteja exatamente assim, sem pão e sem água. Talvez a água acabou do seu odre. Talvez o pão acabou da sua mesa. Você não tem mais pão. Você não tem mais água no odre. O que significa? Você não tem mais esperança, não tem mais alegria de viver, não tem mais saúde, não tem mais solução para o seu casamento. Você está uma pessoa perdida, porque pecou, porque caiu, por causa de um vício. E você acha que tudo acabou. Mas não, irmãos. Deus ouviu a voz do menino. Deus quer ouvir a sua voz, irmão. Irmã, Deus quer ouvir a sua voz. Fale com Deus, clame a Deus.
Ah, sim, ele sabe o que eu estou passando, mas eu sinto necessidade de falar para ele o que eu estou passando. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar, ele disse, vejam que quem clamou foi o menino, mas o anjo foi até a mãe. Olha que lindo isso. Foi até a mãe. O menino estava clamando. Deus ouviu a voz do menino e mandou um anjo até Agar. E o anjo disse a Agar, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Deus ouviu a voz do menino. Mais uma vez, Deus ouviu a voz do menino. Meu amado, minha amada, você também tem voz. Clame. Por isso que eu convido você, venha à nossa Eucaristia. Lá nós clamamos. Para algumas pessoas é loucura que nós fazemos, porque nós gritamos, porque nós oramos, nós choramos, nós caímos no chão, nós estendemos as mãos para o céu. Sim, é clamor. Clamor tem que ser dessa maneira. Lembram de Ana, no templo de Jerusalém, a mãe de Samuel? Ela estava clamando de tal maneira que parecia que ela estava bêbada, a ponto do sacerdote Eli falar, mulher, não tens vergonha, estás bêbada na casa de Deus? Não, ela estava clamando, e quando nós clamamos com os braços erguidos, nós pulamos, nós choramos, nós gritamos. Isso é clamor, isso é clamor. A Bíblia diz pela segunda vez, Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-a pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos de quem? De Agar, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jeová. Irmão, olha que Deus lindo, maravilhoso, irmãos. Parecia que tudo estava perdido, mas não estava perdido, porque quando nós confiamos no Deus vivo, quando nós clamamos ao Deus vivo, mesmo lá em Berseba, mesmo no deserto de Berseba, Deus faz surgir um poço de água. Não tinha poço ali, meu irmão. Irmã, não tinha poço ali. Mas o Deus poderoso ouviu o clamor daquele menino e viu as lágrimas daquela mãe. E diz a palavra de Deus, abrindo-lhe Deus os olhos, viu Agar um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Que lindo isso. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você esteja exatamente assim, como Agar, mãe. Ou você, Ismael, filho. Talvez você esteja assim, chorando, sofrendo, acabou o pão, acabou a água, o odre está vazio, mas creia, clame, como o menino clamou, e Deus vai abrir um poço de água no teu deserto, na tua casa, em Berseba. Confia. Amém? Breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Meu amado, minha amada, estamos de volta aqui na Rede Paulista com o programa Jesus Leão de Judá. Vamos acompanhar a proclamação do Santo Evangelho de hoje. Quero lembrar o amado irmão, a amada irmã, que na nossa Associação Leão de Judá, na nossa paróquia anglicana, aqui de Jundiaí, de toda a região, nós temos a nossa Santa Eucaristia no Clube Nacional. A nossa Santa Eucaristia, segunda-feira às 7 da noite e no sábado às 6:30 da tarde, tá bem? Então, sábado, 6:30. No domingo, na segunda, 7 horas da noite, 19 horas, tá? Então eu peço que vocês divulguem, porque a nossa Eucaristia, a Santa Eucaristia, era na sexta-feira, agora não mais. Agora é toda segunda às 7 da noite e todo sábado às 18h30, às 6:30 da tarde. Por que no sábado? Porque a partir das 6 horas da tarde já é vigília do domingo. Então já é vigília do domingo. Os irmãos sabem que no tempo de Jesus, o dia terminava às 6 horas da tarde. Começava às 6 da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Então, a partir das 6 horas da tarde, o horário que o sol se esconde no firmamento, o que acontece? A hora do pôr do sol. Então, para o judeu, já começava a vigília do dia seguinte. Para o judeu, haviam 3 vigílias. A primeira vigília, das 6 da tarde até as 10 da noite. A segunda vigília, das 10 da noite até as 2 horas da madrugada. E a terceira vigília, das 2 da madrugada até as 6 horas da manhã, quando começava o dia. Para o romano, que influenciou também o povo de Israel, porque Israel, a Palestina, no tempo de Jesus,
era uma colônia do Império Romano, para o romano haviam 4 vigílias. E os judeus também começaram a adotar essa contagem do tempo. Então, a primeira vigília começava das 6 da tarde até as 9 horas da noite, a segunda vigília das 9 da noite até a meia-noite, a terceira vigília da meia-noite até as 3 horas da madrugada, e a quarta vigília das 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã, quando começava o dia seguinte. Então, para nós, a partir das 6 horas da tarde do sábado, já é vigília do dia do Senhor. Então, no domingo, nós celebramos já a grande solenidade da ressurreição de Jesus. Porque a Eucaristia, a Santa Eucaristia Dominical, ou seja, a partir do sábado à noite, ela é mais importante do que a Eucaristia durante a semana. Por quê? Não é que ela é mais importante, irmãos, porque toda Eucaristia é Eucaristia, a palavra de Deus é a mesma. Mas nós celebramos a Eucaristia Dominical de uma maneira diferente, de uma maneira mais festiva, de uma maneira mais efusiva. Por quê? Porque é o dia da ressurreição, é o dia da ressurreição de Jesus, é o dia da ressurreição do Senhor. Então participe, tá bom? Participe. E se alguém vier falar para você, olha, a Santa Eucaristia que é presidida pelo Padre Wilson não é mais válida porque ele não faz parte da igreja. Claro que eu faço parte da igreja. Nós somos igreja, irmãos. A igreja é a comunidade, a congregação de todo aquele que crê, a grande comunidade de todos os crentes em Jesus Cristo. Ou seja, aquele que crê. Crente é aquele que crê. Nós usamos alguns termos aqui e os irmãos às vezes ficam assustados. Olha, puxa vida. Não. A igreja, a eclésia, a igreja, significa a comunidade de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que aceitam Jesus como Senhor e o Salvador da sua vida. Portanto, meu amado e minha amada, venha participar, sem medo, sem dúvida, porque estamos ali na presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz, tá bom? Então, toda segunda-feira às 7 da noite no Clube Nacional e todo sábado às 6h30 da tarde também no Clube Nacional. Até o dia que nós tivermos, e Deus quiser, Deus está preparando a nossa igreja, a nossa linda igreja, para a honra e glória do Senhor. Vamos para o Evangelho do dia. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. João, capítulo 13, versículo 16 ao versículo 20. Disse Jesus: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Irmãos, esta leitura, esse texto de João 13, dos versículos 16 ao versículo 20, tem uma profundidade teológica muito grande, irmãos. Nós poderíamos ficar aqui horas meditando e estudando esse trecho da Escritura. Por quê? Jesus começa falando, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Portanto, meu irmão, minha irmã, o mais importante na obra da salvação não é a minha pessoa, não é a sua pessoa, não é o presbítero, o reverendo, o padre, o pastor. Não, de maneira alguma. Nós somos servos, apenas servos, nada mais. E Jesus diz, o servo não é maior do que o seu senhor. Então, se as pessoas vêm para a igreja, nós devemos congregar, devemos trazer almas, devemos trazer ovelhas, mas para Jesus, não para mim. A ovelha não segue a minha voz, porque eu não sou bom pastor. A ovelha segue a voz do pastor. Jesus ele diz claramente isso no Evangelho de João, capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as chamo pelo nome. Então nós estamos na igreja por causa de Jesus. Irmãos, eu não sou de maneira alguma melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Nós somos iguais. Cristo é o Senhor.
Jesus é o Senhor. E ele diz, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser praticada, não apenas ouvida. Não fala a respeito de vós todos, pois eu conheço aqueles que escolhi. Jesus chama pelo nome. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E aconteceu exatamente isso. O Senhor Jesus, ele celebrou a Santa Ceia da Eucaristia na Quinta-feira Santa, e um apóstolo se levanta contra o Senhor. Ele é vendido como um escravo, pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Ele foi negado por Pedro. Todos os outros foram embora com medo, com exceção de um só, João o Evangelista, que ficou aos pés da cruz, juntamente com Maria, mãe de Jesus. E Jesus diz, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais, eu sou. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu sou. Quando foi que Deus se revelou como o grande eu sou? Aqui está, olha, no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés se encontra com Deus no Monte Horebe, Moshe pergunta a Deus, Senhor, qual o teu nome? Porque quando eu voltar para o Egito, os hebreus vão querer saber qual é o teu nome, porque até então Deus não havia se revelado ainda, ninguém conhecia o nome de Deus. E quando Moisés pergunta, Deus disse, eu sou o que sou, eu sou Yahvé, eu sou o que sou. E hoje no Evangelho aqui de João, o Senhor Jesus, o Evangelho de João, ele diz, eu sou. A mesma resposta que Deus deu a Moisés, o Senhor Jesus aqui no Evangelho de São João, no capítulo 13, é a mesma resposta de Jesus, eu sou, eu sou. Jesus é Deus, Jesus é igual ao Pai, Jesus ele é adorado como nós adoramos a Jeová, assim nós adoramos também Yeshua Adonai, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.